Olá, salve, salve! Estamos chegando com mais uma edição do podcast A Mesa Redonda do GE. Comigo, André Rizek, com Paulo Vinícius Coelho e com a volta de Luiz Roberto. Ô, meu amigo André Rizek, PVC, alegria estar de volta com vocês depois da imersão olímpica. Imagina a Arena Neoquímica, ou a Neoquímica Arena ontem, com torcida vendo o Renato Augusto entrar aos 15 minutos do Emocionante segundo aquilo. E 6 minutos depois fazer o gol que fez. Aliás, é um jogador, PVC, que, sem atuar no futebol europeu, fez uma boa Copa do Mundo. Boa porque ele teve lesões, teve problemas físicos, né? Teria sido um titular do Tite na Copa da Rússia, mas quando jogou, quando entrou contra a Bélgica, teve um bom desempenho. Vou falar aqui de um jogador que o Tite adora. O Tite queria ter o Renato Augusto na seleção até hoje, chegou aí até a China para ser desmentido pelos fatos, porque a comissão técnica desencorajava o Tite de convocar o Renato Augusto, ele queria ter o Renato na Copa América de 19. O Tite falou, não acredito que o futebol chinês é tão fraco assim. Foi até a China e concluiu que não dava para chamar o Renato. Então o Tite adora o Renato, já disse no Seleção que acha o Renato Augusto um jogador que ele... O Tite é fã do De Bruyne, e ele acha que o Renato é um jogador brasileiro que se aproxima, não estou comparando, nas características do De Bruyne, e queria muito ter o Renato na seleção. É verdade. E eu acho que o Renato Augusto foi a notícia do final de semana. A notícia, mais até do que o personagem, porque ele foi o fato do jogo do Corinthians, por ele estar no segundo tempo. Claro, assim, tem o Adson, que está crescendo. O Adson tem 4 partidas seguidas como titular. Nessas 4 partidas tem 3 gols e 1 passe para gol. Já é artilheiro desse período do Silvinho como técnico. Mas o Renato Augusto entrando e fazendo a bola circular, como ele fez, e fazendo o gol de placa, que para mim foi o gol mais bonito da rodada também, o Renato Augusto virou a notícia do final de semana. Deu a noção de que ele pode jogar numa meia e o Juliano na outra, com o Gabriel por trás como volante, para ter a velocidade dos dois lados com Mosquito e Adson, e deu um rosto para o time do Corinthians. Embora ele ainda vá ter que se recuperar fisicamente, a gente vai ter que entender a readaptação dele ao futebol brasileiro. Eu acho que assim, o Renato Augusto não é De Bruyne. O Renato Augusto nunca teve o nível do De Bruyne. Mas ele é um jogador de muita inteligência e com o tempo, ele passou a ser um meio-campista. Aquilo que o Tostão escreve toda semana, que um problema que o futebol brasileiro tem é que a gente separa em compartimentos o meio-campo, volantes e meias. O Renato Augusto é um meio-campista. Ele faz o primeiro homem, ele faz o segundo homem, ele faz o terceiro homem. Ele joga de uma área até a outra, faz gol eventualmente, dá passes decisivos. Ele é um meio-campista. Nesse sentido, ele é um pouquinho mal comparando o De Bruyne. Eu concordo, concordo totalmente com o que vocês disseram. Acho que o Renato teve grandes momentos nos times que ele jogou, inclusive na seleção brasileira. Foi uma pena a questão física que o acompanhou com problemas praticamente a vida toda. O Renato teve problemas físicos, inclusive na base, tudo, teve chance de ter a carreira encurtada, e eu não estou nem levando em consideração o grande sujeito que ele é. Quem conheceu o Renato Augusto, quem teve a chance de conhecer pessoas que gozam da amizade do Renato Augusto e que trabalharam profissionalmente com ele desde a base, sabem de que ele é um cara muito especial, né? Um cara correto, do bem, inteligente, tem uma condição cognitiva no sentido de grupo, de entender o futebol absolutamente fora da curva. E o jogo contra a Bélgica, não sei se vocês se lembram, ele conduz o Brasil a um segundo tempo impecável, ele tem a chance de empatar um jogo num chute que passa a 2 dedos da trave, na entrada da área frontal ao gol do Courtois, e não adiantava chutar diferente, porque o Courtois estava pegando quase tudo aquele dia, né? Aliás, ele pega quase tudo sempre. Um goleiro de 2 metros e com a qualidade dele. E 2015 ele fez um campeonato brasileiro simplesmente impecável, deu ao Corinthians o volume de jogo que o Corinthians precisava, comandando o setor de meio campo. E a leitura que o PVC faz e que o Tostão, que vocês fazem sobre essa questão do meio campo, ela é muito importante, ela é muito correta. A gente viveu, talvez, a maior transformação de meio campo nesses últimos 20 anos, que é o Barcelona do Xavi e do Iniesta, deixando muito claro, esses jogadores são excepcionais, evidentemente, de que é importante que esse conceito, que o meio-campo não seja 2 caras butinudos e um grande camisa 10, que não vai adiantar, é importante que todos eles joguem, e acho que o Corinthians vislumbra um 4-3-3, porque acho que
com o Juliano e com o Renato Augusto, você não vai tê-los num 4-4-2 ocupando beiradas e marcando lateral. Não faz sentido isso. Será muito bacana você manter o Adson e o Mosquito fazendo um 4-3-3 com o Gabriel ali, o Juliano e o Renato Augusto e, obviamente, o Jô. Já deu demonstrações ontem de que o Jô pode evoluir, pode crescer e pode ser o centroavante. E acho que o Corinthians é bem resolvido nas suas laterais, do lado esquerdo, especialmente do ponto de vista defensivo, quando tem o Fábio Santos, e tem alternativa se quiser ser um time mais ofensivo por ali. E do lado direito, não preciso nem dizer, porque é o Fagner, que continua jogando no nível muito alto, que o levou, inclusive, a ser convocado para uma Copa do Mundo. E no gol é o Cássio. Então o Corinthians entra na briga para uma vaga na Libertadores. E vocês vão ter que me dar razão quando o campeonato caminhar para o meio do segundo turno. Ah, não, Só vem eu com essa, disse não. isso. Só eu disse isso. Quando o campeonato começou, não estavam lá Renato Augusto e Juliano, que transformam o time. Não vem com essa, não. É outro mas time. aí é sorte do apostador, Zé. É igual dizer que o Flamengo de 19 ia ser aquele Flamengo sem os jogadores que chegaram no meio do campeonato. O Gerson, o Rafinha, o Mari. Grande abraço ao PVC, ao Luiz Roberto, a todos que nos ouvem. O podcast A Mesa volta na sexta-feira. Até lá. Tchau.